pessoal, tudo bom com vocês? Todos bem? Gente, então, a gente chegou hoje no último conteúdo da prova de vocês, que é o futuro, tá? Então, antes de eu começar aqui a explicar o futuro, o que vai cair na prova de vocês? Vão cair 3 conteúdos gramaticais do livro, tá? O grau superlativo, os substantivos contáveis e incontáveis com os quantificadores, né? Depois eu vou mandar direitinho para vocês. E além disso, o futuro com will e going to, né? Que é o uso do futuro na língua inglesa. Beleza? Então, gente, o que acontece? Esses vão ser os 3 conteúdos da prova de vocês e mais a parte de leitura, né? Vai ter um textozinho para você ler e responder ali algumas perguntinhas, tudo bem? Pois bem, gente, é o seguinte. Quando eu estou falando de futuro, né? A gente vai pensar agora um pouquinho em português. Então, vamos lá na aula do tio Henrique rapidinho, né? Vou usar aqui aquela brincadeira que eu uso lá com os alunos presenciais. A gente vai pensar agora um pouquinho lá no Henrique, né? Nas aulas de português. Então, quando vocês estão estudando português, né? A gente percebe que o futuro, como é que ele funciona, como é que ele se comporta na língua portuguesa, né? A gente vai ter um finalzinho, né? Então, todas as conjugações verbais, todos os tempos verbais na língua portuguesa, eles têm um finalzinho, eles têm uma desinência, não é? Então, a gente tem lá o eu trabalharei, né? Tu trabalharás, ele trabalhará, nós trabalharemos, vós trabalhareis, eles trabalharão, né? A, o e o tio no a. Legal, então a gente tem essas desinências modo-temporais. Teacher, a gente tem isso no passado? Tem. No presente, quando a gente está falando do simple present, a gente tem na terceira pessoa do singular o S, o ES e o IES, né? No passado, quando o verbo é regular, a gente tem o ED, né? E quando o verbo é irregular, aquela modificação que ele sofre. Mas, de certa forma, nós temos uma desinência. Isso já não acontece no futuro. Então, o que acontece, pessoal? O tempo futuro, a gente costuma brincar, né? Nós, estudiosos da língua inglesa, né? A gente costuma brincar que o futuro não existe na língua. Como assim? O tempo futuro, né, o que a gente chama de simple future, a gente vai precisar sempre, quando nós quisermos expressar a ideia do futuro, de um auxílio, né? De um verbo modal ou então de uma outra estrutura que já existe, mas que vai expressar a ideia de futuro. É por isso que a gente costuma brincar aqui na língua. O futuro não existe. Tá bom? Então, hoje a gente vai conhecer duas forminhas de falar o futuro e duas ideias que se transmitem. Mas sabe o que é interessante sobre essas ideias? Ambas vão nos trazer a mesma ideia do futuro do presente da língua portuguesa, né? Então, olha como a língua portuguesa ela é uma língua que nesse ponto ela finda sendo um pouco mais rica, porque ela nos traz, né? O futuro do presente ele vai nos trazer exatamente isso, né? Então, quando eu falo em português, eu viajarei amanhã. A ideia que eu estou querendo passar para vocês é a ideia de um plano futuro, né? De algo ali que está certo de acontecer. E quando eu apenas falo, eu viajarei para São Paulo, né? A ideia que eu transmito é a ideia de algo que eu estou prevendo. Então, essas ideias na língua inglesa, a gente usa duas formas diferentes para expressá-la. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, a primeira reflexão que a gente já faz aqui na aula. Ambas as duas estruturas que nós veremos aqui, ambas vão falar sobre futuro, tá bom? E ambas vão trazer a ideia que na língua portuguesa o futuro do presente nos traz. Tudo bem? Então é a primeira ideia que eu já digo para vocês, né? Além disso, qual é a outra ideia que nós vamos ter aí ao longo desse texto, desse nosso bate-papo aqui, tá? Os usos, né? Então, teacher, eu posso usar o will em um grupo de situações e o going to em outro grupo de situações, tá? E aí, gente, quando a gente mistura, quando a gente conversa sobre essas ideias, é isso que é importante a gente saber. Uma não pode sobrepor a outra, tá? Então, quando eu falo assim, teacher,
eu vou viajar amanhã, né? Então, é um plano, é algo que já está certo de acontecer. Então, eu, como ouvinte, né, vou compreender que você já tem certeza de que aquilo vai acontecer, né? Mas quando eu falo teacher, eu vou viajar. Então, a ideia é de algo que está sendo planejado. Então, assim, enquanto na língua portuguesa, né, nós temos a mesma frase expressando duas ideias diferentes que às vezes podem nos confundir, na língua inglesa a gente tem bem marcadinho que essas duas frases vão funcionar. E aí, eu como ouvinte ou nativo americano ou uma outra pessoa que fale inglês, ela vai conseguir ter essa compreensão. Tudo bem? Então, pessoal, dito isso, né, sem mais delongas, a gente vai conhecer um pouquinho aqui do futuro com will e do futuro com going to. Os dois são chamados de simple future, né, que é o futuro simples, só que a gente tem duas ideias. Então, bora lá. Então, eu vou começar, né, a gente vai traçando aqui paralelos, mas eu vou primeiro falar de um, vou esgotar tudo dele, depois a gente vem falar do outro, tá bom? Então, vou começar com o will, que é o do verbo modal. O que é que acontece? O will, gente, né? Ele é o que a gente começou a traduzir, né? Aí, quando a gente começa a fazer as traduções, e até a língua portuguesa recentemente incorporou isso, apesar ainda de ter uma certa discussão. Quando eu falo assim, eu vou viajar, né? A gente traduz essa frase para inglês como I will travel, tá? Mas aí que tá. Olha o ponto que eu tenho que conversar com vocês sobre isso, né? Quando eu uso will, um dos seus usos, né, é decisão, é para uma decisão naquele exato momento de fala, tá bom? Então, quando eu vou tomar uma decisão no momento que eu estou falando, né, eu uso will. Presta atenção aqui na ideia que eu quero transmitir para vocês, né? Vocês estão em casa, vocês vão querer tomar leite, né? Comer um cereal lá, tomar café com leite, alguma coisa assim. E aí vocês de repente percebem que não tem leite em casa, né? Aí vocês vão, falam com a mãe de vocês, né? Ou com o pai. E aí o que que acontece? Vocês falam assim, pai, there is no milk, né? Como a gente tá vendo aqui a nossa amiguinha Julie falando nessa frase daqui, ó. Tá vendo a Julie aqui nessa frase do Will? There is no milk. Então, nesta frase aqui, né, a Julie, ela tá justamente nos dizendo, né, que não tem o leite. E o John, que é o amigo, o pai dela, nesse caso, perdão, ele fala, really, in that case, I'll go and get some, né? Então, ele vai ao supermercado e vai comprar algum. Ou seja, naquele exato momento em que ela acabou de falar isso, ele decidiu ir ao supermercado comprar o leite, tá bom? Agora, beleza. Imagina outra situação aqui. Isso é o uso do will, tá? Além disso, para que a gente pode usar o will também? Como eu disse para vocês, eu vou esgotar tudo do will, depois eu venho para o going to, tá? Então, a gente vai voltar aos slides e vai e volta. Bom, o will ele também fala a prediction based on opinion. Então, quando a gente fala assim, ó, I think the conservatives will win the next election. Então, eu estou vendo o que está acontecendo no Brasil, eu estou vendo, eu estou percebendo o que está acontecendo no mundo, né? E aí, o que que acontece? Nisso tudo, a gente vem, né? E aí, a gente tem a informação de que, né? Então, tudo que está acontecendo no mundo, né? As pesquisas eleitorais, tudo mais, elas vêm mostrar para gente que exatamente, né? Os conservadores vão ganhar as próximas eleições. Então, uma previsão baseada em fatos é algo que é fato de acontecer, ok? Né? Então, mas mesmo assim é uma previsão, não é certo, tudo bem? Um fato no futuro, né? Então, algo que é óbvio, por exemplo, né? A gente também usa o will. The sun will rise tomorrow. Quando a gente quer fazer promessas, quando a gente quer fazer pedidos, quando a gente quer recusar alguma coisa e quando a gente quer fazer alguma
oferta. Tudo bem? Quando a gente quer oferecer alguma coisa. A gente também usa o will. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então, como é que a gente vai conjugar o will? Que isso aqui é o importante aí pra gente ver, né? A gente usa, ó, I will, que a gente contrai como I'll. You will, he will, she will, it will, we will, you will, they will, né? Então a gente coloca. E o verbo que vem em seguida, pessoal, ele sempre estará no infinitivo. Então percebam aqui pela frase, ó, rise, nascer, né? Então o sol nascerá amanhã. Então will rise. O will aqui ele vai fazer esse ra, né? Do português. Tudo bem? Na negativa, a gente bota o not. Então, entre o will e o verbo principal, eu vou colocar o not. Tudo bem? E na pergunta, eu só faço jogar o will lá para frente, né? Para antes do sujeito. Tudo bem? Então, gente, aqui são os usos do will. Beleza? Legal, pessoal. Então, a gente viu até aqui, né, o futuro com o will, tá? Então, como eu falei para vocês, ele nos traz um traço um pouco mais de incerteza das coisas que vão acontecer, porque eu não consigo marcar muito bem quando tudo vai acontecer, né? Eu estou dizendo isso quando eu uso o will, tá? Agora, né, quando eu estiver utilizando o going to, já é diferente, tá? Com o going to, né? Aí eu consigo sim ter essa diferença, eu consigo perceber que é algo mais certo de acontecer, né? Então, olha que legal aí. Então, quando eu estiver utilizando o going to, como nos casos aí, ó, eu vou ter uma decisão before the moment of speaking, ou seja, eu fiz aquele plano, eu planejei aquilo. É como se eu estivesse usando o mesmo exemplo aqui do leite, né? Eu fui na minha despensa, eu percebi que não tinha mais leite. Então, quando a Julie veio me falar, ó, não tem mais leite, there is no milk, né? Eu já tô sabendo daquilo. E aí, né, eu vou dizer, ó, I'm going to go and get some, né? Então eu vou comprar algum leite, tá? Quando esse programa de TV acabar, ou seja, além de eu dizer o que eu vou fazer, eu digo quando, né? Porque se eu estou falando de um plano no futuro, se eu estou falando de um future plan, eu já tenho ali mais ou menos quando ele vai acontecer. E se eu tenho quando ele vai acontecer, ele precisa aparecer. Além disso, né? A gente também pode falar de uma predição, né? Numa prediction, quando ela tem como base, né? Something, alguma coisa que a gente pode ver ou ouvir agora. Então, enquanto aqui no will a predição é baseada na opinião, na famosa opinião do povão, o going to, ele não é baseado na opinião do povo. É no que a gente está vendo que está acontecendo, né? Então, nas eleições aí anteriores, a gente percebeu uma onda conservadora, uma onda progressista. Então, a gente percebe o que acontece. E aí, quando a gente percebe o que acontece, a gente vai utilizar o going to, porque a gente está vendo, a gente está ouvindo, a gente está chegando às conclusões. Então, a gente pode falar assim, the conservatives are going to win the election. They already have most of the votes. Ou seja, eu tenho os fatos, e contra fatos não há argumentos. Então, se contra fatos não há argumentos, pessoal, eu uso going to. Beleza? Ok. E aí, o going to, né? Como é que ele vai funcionar? Ele é composto por 3 verbos. É o que a gente chama o be, going to e o verbo principal. Então, a gente usa o to be, conjugado, o going to e um outro verbo no infinitivo. Tudo bem? Então, agora a gente vai lá pro livro, tá? A gente vai pegar o nosso livrinho agora e a gente vai bater um papinho aí no nosso livro, beleza? Então, vamos lá. Só um minutinho aí, pessoal. Mágicazinha vai acontecer em 3, 2, 1 e... A mágica aconteceu. Vamos continuar lá, pessoal. Então,
vamos dar uma olhada aqui. A gente está aí na página 46 do nosso livro, tá bom? Então, de novo, né? Reforçando aí o que o Will fala. Announce decisions taken at the moment of speaking, ou seja, quando eu estou fazendo aquela decisão no momento que eu falo, exatamente na hora que eu falo, né? Então aquilo está acontecendo no mesmo momento, tudo bem? State a belief, né? Então uma crença ou prediction que não vai ser baseada numa evidência, então eu não tenho uma evidência para isso, tá bom? E para fazer uma promessa ou uma oferta, né? Então a gente tem aí, ó, I won't lie anymore. Então imagina, senhor, se isso acontecer, eu nunca mais minto, blá, 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 tá? Então são nesses casos aí que a gente usa, tudo bem? E aí a gente tem aí também a tabelinha, né, de como a gente usa. Então a gente percebe, pelo fato do will, pessoal, ser um verbo modal, ele não conjuga em terceira pessoa, né? Só relembrando aqui rapidinho, os verbos modais, eles não têm tempo, então eles não são nem presente, nem passado, nem futuro. Eles estão ali expressando apenas uma ideia. E a ideia que o Will quer trazer pra gente é a ideia de futuro, do presente. Tudo bem? E o going to? O going to, né? Eu vou usar para quê? Quando eu quero expressar um plano ou uma intenção. E quando eu quero identificar uma predição, uma previsão baseada em evidências, né? Então, quando eu tenho assim, I'm going to spend my next holidays in Majorca, né? Então, as próximas férias, eu já tenho tempo, né? Eu já organizei tudinho, já comprei tudo, já fiz tudo que eu precisava fazer. Então, já tenho tudo certinho. Se eu já tenho tudo certinho, going to. Beleza? Se eu não tenho, aí vai ser o eu. Ou quando eu tenho evidências. Então, imagina aí, né? Eu tô falando aqui com vocês e aí antes disso eu fui assistir o jornal e vi a previsão do tempo para amanhã. E aí a previsão do tempo me diz assim, ó. Fui lá no canal de chuva, né? E a previsão do tempo me diz, olha, amanhã vai chover 300 ml em Manaus, né? E aí eu, beleza. Então é uma previsão que eu tenho aí. Se é uma previsão, o que eu vou fazer? It's going to rain tomorrow, né? Porque eu tenho uma evidência, tá? Então, quando a gente está falando também de coisas científicas, por exemplo, né, e medicamentos e tudo mais, que a gente vê a comprovação científica, a gente pode usar também, né, quando a gente está falando dos efeitos colaterais, o going to. Tudo bem? E aqui, só para a gente saber, a título de curiosidade, o gonna é a forma informal, é a forma que a gente fala ali com os nossos amigos, do going to, tá bom? E aí é muito mais comum a gente usar nas letras de música. Continuando aqui na página 47, né? Então a gente vai usar alguns advérbios de tempo, como eu falei para vocês com o going to, tá bom? Por quê? Porque a gente está falando se é plano, se eu estou planejando alguma coisa, eu já sei quando eu quero que aquilo aconteça. Se eu já sei quando eu quero que aquilo aconteça, né? Eu já tenho tudo organizadinho. Logo, vou usar o going to e essas expressões de tempo, tá? Então, nisso aqui, eu quero que vocês, ó, based on what you know about the use of future tenses, né, que é o futuro com going to e futuro com will, match each sentence with its description. Então, a gente tem aqui uma que é uma promessa, uma que é uma prediction based on evidence, prediction not based on evidence e plan or intention. Então, vocês vão ver essas 4 aqui e aí vocês vão ver se é baseado em evidência e se é um plano ou uma intenção, né? Então, a segunda e a quarta aqui, né, é going to. E aí, a primeira e a terceira são referentes ao will. Então, a dica que eu já dou para vocês, vejam das 4 frases quais são as 2 que estão com will e quais são as 2 que estão com going to. Feito isso, vejam o que as frases querem falar para vocês. Aí vocês vão saber qual utilizar. Tudo bem? Aqui na 17, né? Write a proper decision for each of the following situations. Então, vocês têm ali as situações, vocês foram pegos de surpresa na situação, e aí vocês vão ter que dar uma decisão naquele momento. The new song by the White Stripes is just fantastic. Então, a pessoa te disse isso. Tu não ouviu, tu não te planejou para ouvir. Então, o que tu vai falar? I will listen. Tudo bem?
E aí já aqui na questão 18, enquanto aqui eu estou falando de uma decisão que eu vou tomar no momento de fala, aqui na questão 18, né, eu vou fazer uma previsão. Então eu vou ter que usar o be going to. Tudo bem? A 19, né, eu vou perceber, eu vou tentar entender a frase, e aí eu vou usar ou o will ou o going to. Então eu vou completar, né? Ó, se tem a data, né, como in December, você vai colocar are you going to go, né? E aí você vai tentando completar dessa forma. Então tenta ler, tenta compreender o que está falando. Tem uma marcação temporal? O que seria uma marcação temporal? É só ver aqui em cima, ó. Tomorrow, soon, next week, next month, next year, né? When, after, in a couple of, soon, then, tomorrow. Então são aqui algumas marcações temporais que nós temos, né? In, ó, in, cadê? Tem in aqui, né? Eu vi o in aqui, ó. In, blá, 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 blá. Opa, in December. Então aqui eu vou usar o quê? Vou usar o going to. Então vocês precisam prestar atenção nisso aí, tudo bem, gente? Aí aqui na atividade 48, vocês têm esse áudio aqui lá no QR Code da primeira página dessa unidade. Vocês vão ouvir to these two teenagers talking about what they believe the future of music will be like. And identify their ideas. Então tenta copiar aqui, ver aí as ideias, né? Ver o que vocês conseguem compreender das ideias que eles trazem pra gente. Tudo bem? Tenta ouvir de novo e aí vocês vão completar com will ou going to mais o verbo, tá? Então, mais o verbo que vai ser lido. Tudo bem? Na 22, vocês vão ter what will music be like in the future, né? Então, take notes of your ideas. Então, vocês vão pensar, vocês vão fazer anotações das ideias de vocês, tá bom? On each topic and then compare them with your classmates. Bom, não dá para comparar com os classmates, né? Porque vocês estão online, então tranquilo. Remember to use we are going to accordingly. Então, ó, predictions. Se vocês têm ali algum fato, né? Algo que é real que mostre para vocês, vocês usam a previsão com o going to. Teacher, eu não tenho. Isso aqui é uma previsão que eu tô tirando da minha cabeça, eu tô inventando. Usa o will, tá bom? É isso que eu quero que vocês façam nessa atividade. Beleza, gente? Para terminar, vocês conhecem esse quarteto aí? Esses aí são os Beatles, né? All can mimic music styles very convincingly. Blá, 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 blá. Tudo bem? Então, a gente tem aí os Beatles, tá? Então, dá uma olhadinha aí neles, né? E aí, aqui a gente tem, ó. Now, use the notes taken in the previous activity and organize a paragraph displaying your opinion about the future of music. Então, de novo, pega aquilo tudo que vocês fizeram na atividade e digam para mim as previsões. Só pegar todos aqueles tópicos e colocar em forma de um texto. Quebrar os pontos e colocar os parênteses, as vírgulas. Tudo bem? E aí aqui, ó, vocês vão falar dos future plans de vocês agora. Então, are you going to the university after high school? Você vai para a universidade depois aqui do ensino médio? Yes or no? Copiei para mim a resposta, tá bom? Então, are you going to learn a foreign language after finishing high school? Então, depois de terminar o ensino médio, você vai estudar um idioma estrangeiro? Né? Você vai morar nessa cidade depois de graduar, terminar aqui o high school? Tá? E se você vai morar fora depois de graduar na faculdade, tudo bem? Então, respondam aí para mim, gente, essas questõezinhas, tá? E aí, o que acontece? Depois que vocês terminarem aqui, vocês vão ter o studying time, tá? Não, learning booster, né? Que aí vai uma partezinha mais oralzinha e aí a gente vai ter o studying time, tá bom? O studying time é bem rapidinho, né? Então, vocês tentem responder, tá bom? Mas a gente vai bater um papinho na próxima aula sobre ele, né? Que ele também vai ter algumas questões que vão preparar vocês para a prova de vocês, tudo bem? E aí vai ser bem interessante. Tá bom, gente? Beleza. Então, antes de eu acabar aqui a aula, eu quero bater um papinho com vocês online. Bom, eu mandei algumas atividades para vocês aí para ter no caderno, mas eu também já mandei, era para estar indo responder o livro aí conforme as aulas fossem acontecendo, tudo bem? Então, o que acontece? Agora,
né? Agora que nós estamos aqui juntos, né? Que já terminamos todo esse conteúdo, então a gente já vai começar as revisões. Semana que vem eu vou trazer a revisão da prova de vocês, né? Já vai ser revisão. E aí, por causa disso, eu preciso que vocês estejam com o caderno de exercício, perdão, o livro do aluno e o caderno, né, com as atividades copiadas. Tudo bem? Então, eu gostaria muito encarecidamente que vocês fizessem isso aí, né, que vejam, que tirem essa semana para responder, para atualizar livro, para atualizar caderno, para atualizar o que for preciso que não tiver atualizado. Tudo bem? Além disso, o que vai acontecer aí com vocês? Essa semana eu vou passar para vocês também, perdão, vou passar não, semana que vem nós vamos resolver o livro de atividades, aquele outro fininho, né? Acho que é livro de atividades que fala o nome, deixa eu ter certeza aqui. É, o livro de atividades, opa, tá? Então a gente vai responder ao livrinho de atividades também de inglês, tudo bem? Então, por favor, já tenham ele aí, tá? A dica que eu dou para vocês. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem resolver sozinhos ou vocês querem, né, fazer e aí a gente vai corrigindo, né? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vou dar essa opção para vocês, né? Mas eu vou chegar aqui e no dia da aula eu vou corrigir o livro como se fosse feito, né, juntos. Eu vou separar algumas questões para debater e tudo mais, tá? Então, durante essas 2 próximas semanas, mandem para mim as atividades do livro e do caderno de exercícios, tá bom? E o livro de atividades a gente fica junto para responder na próxima aula, mas se você já quiser ir fazendo, você pode fazer. É importante porque ele traz questão estilo Enem e ele traz também questão estilo vestibulares tradicionais, né? Então, se você de repente aí está pensando em fazer um CIS da UEA, você vai pegar também algumas questões aí estilo CIS, né? Claro, não vai ser com o nome UEA, não vai ser com o nome CIS, mas vão ser questões de outras universidades que se inspiram nelas, tudo bem? Então, por isso que é importante aí que vocês tentem responder essas atividades. Beleza? Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês hoje. Foi um prazer, tá bom? A gente se vê na próxima semana com a nossa revisão. Um grande abraço, um excelente final de semana para vocês, pessoal. Tchau, tchau.